Olá, se você clicou nesse vídeo é porque Deus tem uma palavra pra você. Esse aqui ao meu lado é o meu marido, a gente é recém-casado e tem um testemunho pra te contar. Eu espero que esse vídeo seja edificante e que ajude a te mostrar como Deus trabalha nos relacionamentos. Deus, ele ama o casamento, então ele trabalha para que o casamento aconteça e nós somos o exemplo disso. Acompanha comigo. Tudo começa na nossa amizade. A gente se conheceu na igreja e acabou se tornando amigo rápido até. Eu acho que a gente sempre teve uma personalidade que era compatível. Eu acho que eu gostava bastante da personalidade dela e ela gostava, não sei por que ela gostava da minha personalidade. E ela me puxou aberto. Eu via potencial. Era uma pessoa que tinha muito potencial de crescer, mas era retraído, como se tivesse medo das coisas, das pessoas. E até quando eu orava sobre isso, Deus ele me impulsionava, né, a cuidar dele, a trazer pra perto, a ensinar. A gente começou a ir pra Porto Alegre, a gente começou a trabalhar no escudo missionário, a gente começou a fazer várias coisas juntos, o evangelismo, e cada vez as nossas conversas, elas nunca foram, né, puxadas para um relacionamento, sempre foi espiritual. Então a gente sempre tratava de crescimento espiritual, trocava versículo, estudava a palavra e se ajudava, né? A gente sempre fazia muita coisa. Ah, Zé, eu tenho que fazer um negócio na igreja. Vamos fazer? Vamos ajudar, né? Ah, Zé, tô precisando de alguém pra fazer isso. Vai, Zé. Vou. Eu era bem disposto. E aí, também, sempre quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu pedi ajuda dela também. A gente começou a correr junto. Eu ia no restaurante comer, que eu sempre quis ter uma amiga com uma pizzaria. E eu consegui. Deus realizou os sonhos deles no geral. Deus tem realizado muito sonho. Resumindo, tudo começou numa amizade sincera e real, sem intenções, e a gente foi amigo por mais ou menos um ano. Até que tudo mudou. Até que tudo mudou. Até que no dia 6 de junho, a gente foi no culto do pastor Jaime lá em Porto Alegre. E lá eu já comecei a sentir alguma coisa diferente. Eu comecei a pensar, e se essa amizade for um propósito de Deus? E aí eu comecei a orar 2 dias depois, quando Deus me deu uma visão. Eu estava trabalhando na madrugada ainda e estava orando. E nessa visão eu entendi que eu fazia parte do propósito dela. Que eu poderia fazer parte porque a gente poderia cumprir o nosso chamado junto, fosse da vontade de Deus. E eu sempre pedi para que seja feita a vontade dele e não a minha. Para que ele escolhesse a pessoa que ele quisesse para mim. E por esses dias eu comecei a orar. Comecei a orar pedindo sinais, óbvio, porque eu sou Milton. E também senti neste mesmo dia que eu comecei a orar, de escrever uma carta. Escrevi tudo que eu tava sentindo naquela hora e tudo que Deus tinha falado comigo naquele dia. E pouco tempo depois, a gente tava gravando um vídeo no escritório dela. E depois a gente tava conversando, assim, coisa normal. E ela falou assim, do nada, não lembro o que levou esse assunto. Mas ela falou, tu acredita em sinal, né? Porque ela não acreditava em sinais. Mas aí ela pegou um livro do Narnia, que é por dia. Cada página é um dia do ano. E falou pra mim escolher um dia. E eu falei 20 de outubro. E nessa página dizia, lembre-se dos sinais. Pra mim ficou claro, né? Eu tomei um choque na hora e ela ficou rindo. Como se, tipo, meu Deus, nada a ver, que sorte dele. E eu fiquei tipo, meu Deus. Eu não sabia de nada ainda, só vou deixar Ela claro. não fazia ideia de nada. E teve muitos outros sinais, que eu não vou entrar em detalhe agora, para o vídeo não ficar tão longo. Mas quando tava faltando um dia para fechar o meu mês de oração, que eu ia orar um mês. E eu fiz essa oração. Eu falei, pai, faz um mês que eu tô orando e até agora o Senhor não me deu uma palavra. E eu sei que se o Senhor não me der uma palavra, ela nunca vai aceitar. Eu tinha noção disso. Tem que ser uma palavra muito boa ainda. Ou o Senhor me dá uma palavra e tem que ser das boas. Ou, se não me der uma palavra até hoje, eu desisto. É loucura da minha cabeça. Vida que segue. Vamos continuar nossa amizade normal, ela nunca vai saber de nada. E nesse momento eu abri a Bíblia 3 vezes. E caíram 3 versículos. Primeiro foi o Filipenses 4:8. E eu pensei, eu acho que essas características se encaixam nela. Aí eu disse, não, vamos ver outra. Aí abri de novo, Filipenses 2:2. Essa daí eu tinha nada a ver. Essa aí eu pensei, não, deve ser loucura. E aí a terceira palavra foi 2 Coríntios 10:11. Que era o que nesse mês Deus estava trabalhando comigo já em como eu iria fazer esse pedido, que era a carta que eu já tinha escrito. E durante esse tempo Deus foi me dando ideias, foi me mostrando como eu teria que fazer. E outro dia eu acordei, era de tarde já, porque eu tava trabalhando de madrugada, e ela me ligou de vídeo. E a gente tá conversando coisa normal, assim, de amigos, da palavra de Deus. E daqui a pouco ela pegou o livro do Narnia de novo, pra ver se os sinais existiam mesmo. E aí eu falei o dia 28 de fevereiro, porque 28:2, Deus tinha me dado esse número de madrugada também quando eu tava orando. Eu achei que era um versículo, mas pelo jeito não era. E no livro do Narnia era uma página que dizia assim no título, pergunta-me e te responderei. E aí eu perguntei, porque eu achei que era loucura. Essas palavras são as que tu quer mesmo? São as que o Senhor me deu? E aí tá, segui a vida, esqueci isso, descansei. E aí, acho que uma semana depois, eu tinha saído com o Luquinhas. Oi, Luquinhas. Na volta, ela tinha postado 2 vídeos.
no TikTok. Ela sempre posta um, aquele dia ela postou 2. Um vídeo era sobre a nossa amizade, achei bem legal. Não te falei isso, Obrigada. ficou bem bom. E o outro foi uma palavra que ela sempre posta. Mas a palavra que ela postou aquele dia foi exatamente Filipenses 4:8. A primeira palavra. E aí eu entendi que era verdade, eu ia ter que falar, não ia ter jeito. Porque se eu não falasse, eu ia estar desobedecendo a Deus. Eu ia estar sendo negligente com a palavra dele. Eu perguntei, ele me respondeu. O que eu tenho que fazer é obedecer. É assim que funciona. E outro certo dia eu também tava orando de madrugada. Eu orei a madrugada toda esse dia, que eu tava desesperado. E Deus me falou da promessa da Rebeca. Que ela já tinha me dito que a promessa dela era de Rebeca. Mas eu nunca tinha parado pra prestar atenção e pra ler. E aí Deus falou, ó, vai lá ler. E eu, na minha cabeça, Deus já tinha me falado por pensamento, o Espírito Santo tinha dito, Rebeca deu os sinais. E eu fui ler e estudar e realmente todos os sinais que o servo de Abraão pediu, a Rebeca que fez. Ela que deu o sinal. E com nós foi a mesma coisa. Foi ela que pegou o livro do Nárnia e me pediu pra falar um negócio. Foi ela que até me deu um anel, que eu gostaria de contar essa parte também. Que eu rodei na primeira válvula da Detran e eu fiquei meio abalado. E aí... Não, ficou muito triste. Parecia muito triste. E já, na verdade, já fazia um tempo que Deus tinha me falado pra dar algo de valor pra ele. E eu fiquei pensando assim, mas de valor, o que eu tenho de valor? Eu tenho meu celular, eu tenho a minha pulseira da Pandora, minhas joias. Eu fiquei pensando, o que eu tenho de valor? E daí Deus disse, não, isso tudo aí tu ganhou. Eu quero algo que tu tenha comprado, tenha sido teu salário. Eu acho que a única coisa de valor que eu tinha comprado era um anel da Pandora, que eu tinha comprado com, acho que o meu salário do fórum na época. E eu gostava muito dele, eu era apaixonada por ele. E quando Deus me disse que era um anel, eu disse não, por 1000 motivos. Um, porque eu gosto muito dele e esse guri vai perder. E o outro é porque ele vai achar estranho, né, chegar com um anel. E eu acho muito estranho. Eu disse não vou dar. E daí tá, e Deus me falando sobre aquilo, sobre mostrar pra ele, né, dar algo de valor. E eu, bem assim. Aí naquele dia ele ficou muito chateado. Eu vi que ele tava muito chateado. E ele não é triste, ele tá sempre feliz, sempre alegre. Mas naquele dia ele tava muito chateado. E daí o Espírito Santo falou assim: hoje. E eu tive que vir em casa, peguei o anel, fui lá e entreguei o anel pra ele. Eu me lembro assim que eu dei uma explicada e falei assim pra ele, mano, eu te mato, né? Que eu vou deixar bem claro. E tá aí, entreguei. Ele só abriu, olhou assim, olhou pra mim. Aceito. E fechou a caixinha. E tá aí, ficou nisso, não falou nada, E tava tudo isso acontecendo na vida dele e eu não sabia de nada. Esse foi outro sinal bem óbvio. Todos os sinais vieram dela, Rebeca também. Todos os sinais foi ela que teve que buscar água, ela teve que oferecer água, velho. E aí, desde o começo até o dia que eu falei tudo isso pra ela, deu 3 meses. Que foi direção de Deus também. Quando? Deus me deu um dia. A gente tinha um evento de um pastor lá em Porto Alegre. A gente teve que pedir pro pastor Ted se ele liberava a gente pra ir nós dois, né, como a gente era só amigo, mas ele deixou a gente ir, porque eu orei, Deus, se é mesmo da tua vontade, o pastor Ted vai ter que deixar e a gente não vai poder brigar com ele, vamos só perguntar, se deixar é da tua vontade, senão esqueceu de novo. Eu fiquei sempre nessa, botei Deus à prova várias vezes, Deus, se é da tua vontade, então o senhor vai fazer, eu não vou fazer nada, então eu sempre fazia, foi empurrando, eu, tem que fazer. E aí quando nós fomos no dia 20 de agosto, fomos, assistimos o culto, ficamos o dia todo em Porto Alegre, fomos voltar, tava umas 6 horas da tarde. Eu queria voltar pra casa desde cedo, quando acabou, e ele não queria voltar, me fez até ir numa padaria, super longe, assim, a gente pegou um Uber, e eu disse, mas por que não vamos pra casa? Não, eu queria conhecer a padaria. Ele não queria voltar. Eu tava evitando, eu ia ficar em Porto Alegre. E aí, na volta, eu comprei um presente pra ela, que o Espírito Santo me disse. Além da carta que ele falou pra mim, que eu escrevi, ele falou que eu ia ter que usar ela, ele também disse pra mim comprar um presente. E eu comprei uma Bíblia cronológica. E eu dei pra ela essa Bíblia cronológica no dia que eu contei pra ela. Foi a Bíblia que a gente entrou. Casarense. Só olha agora. E contei tudo pra ela. E ela ficou o tempo inteiro. Fala. Tipo assim. Cala a boca. Sabia que tu ia querer gostar de mim. Mas não vou querer. Fala. Só pra mim te desmentir agora, sabe? Entendeu? Aí eu fiquei falando, já tá com uma raiva, não quero nem falar mais. Quando eu terminei de contar, já tava enxergada já, graças a Deus. E aí, dei as coisas pra ela, dei as cartas e fui embora. Morrendo de medo. Ela nunca mais queria falar comigo. Porque ela é uma amizade que eu nunca queria perder. E por isso que eu não queria contar pra ela. Porque se ela não quisesse, ela ia me excluir totalmente da vida dela e a gente nunca mais ia se falar. E eu gostava bastante dela. Ele me pegou de surpresa. Não de surpresa porque, no sentido de achar, eu não sabia que ele gostava de mim. Eu já tava notando que algo tava diferente, que ele já tava diferente. Bem diferente.
Mas eu não esperava que ele ia ter palavras e que ia ser tão assim que não ia dar pra dizer assim, ó, senta lá. Que eu ia ter que parar, analisar, orar, era mais informação do que eu esperava. Eu já tava me preparando pra um dia dizer, ai, eu gosto de ti. E eu ia dizer que pena, né? Acontece. Eu fiquei 3 meses passando por isso. Tinha bastante coisa acontecendo. Mas naquele dia, né, com aquelas palavras, eu fui analisá-las. E eu não tinha aberto o presente, né? Que ele falou que abriu cronológico, eu não sabia. Só botei na minha mochila, fui pra casa. E vim, trabalhei a noite toda. Mas quando eu abri, eu tava achando meio loucura. Até ali eu pensei, tá, as palavras nada a ver, né? Orou, abriu qualquer coisa. Eu tava assim. Mas quando eu cheguei no meu quarto e eu abri o presente, era a Bíblia cronológica, eu levei um susto. Porque ele não sabia que eu queria. E nem que eu não tinha. E uma semana antes eu tava falando com Deus sobre isso, porque eu vi uma pregação de uma cantora que eu gosto e ela tava falando sobre isso, sobre a Bíblia cronológica, que ela conseguia fazer as canções baseadas ali nos Salmos de Davi, vendo o que Davi passou. E eu falei com Deus, Deus, eu preciso muito da Bíblia cronológica. Eu quero muito, porque eu quero fazer minhas pregações também baseadas nisso, sabendo o que tava acontecendo naquele momento, né? Pedi pra Deus. Conversei com Deus sobre isso e esqueci. Não comprei, eu me esqueci daquilo ali. E quando eu abri e vi que era aquela Bíblia que eu não tinha falado pra ninguém de falar com Deus, eu levei um choque e disse, meu Deus, e se tudo isso for verdade? Se tudo isso realmente estiver acontecendo, que não for loucura da cabeça dele, que até então eu tava pensando que era loucura. Aí deu, eu orei ali e naquele negócio, não sabia, né, que era aquilo, mas não querendo aceitar, por vários motivos. Que hoje não são mais motivos, amor. Mas eu liguei pra ele de noite, no outro dia, domingo, né, e eu só queria, na verdade, achar uma mentira, achar um furo na história. E eu procurei aquele furo, e perguntei, e fiz outra pergunta, e arrumei de outro jeito. Aí, na hora ele falou assim, ó, tu só me ligou pra dizer que eu tô mentindo, pra tentar achar uma mentira nisso. Eu não tô mentindo. E eu não, meu Deus. E ainda, ele teve a audácia de falar que achava que Deus não ia me confirmar, porque Rebeca não precisou de confirmação. Ela só acreditou no que o servo estava dizendo. E enfrentou, né, todas as situações. E daí eu disse, mas Rebeca não conhecia Deus. Eu conheço. E o meu Deus vai falar comigo. Então eu fui pro jejum e oração, né? Eu nem dormia de madrugada, eu orava. E Deus não falava. Eu dizia, não, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor é meu pai, tem que responder. E foi muito. Aí isso foi no domingo, né? Na sexta-feira, na madrugada de sexta pra sábado, eu me lembro que eu não dormi nada. Que eu fiquei só em oração e eu só queria uma resposta de Deus, porque eu queria terminar com aquilo de uma vez, entendeu? Eu nunca imaginei que Deus ia falar naquele momento. Eu me lembro que Deus me confirmou em Romanos 7, capítulo 6 e 7, na verdade, ali, toda a história que vai falar do casamento e vai falar da analogia do casamento, né? Que Deus estava criando algo novo, estava fazendo algo novo, ele tinha feito, né, a aliança conosco através do casamento, através de Jesus. E eu me lembro que eu não quis aceitar igual aquela situação, pra mim tava muito estranho, mas eu deixei assim, eu fingi que Deus não tinha falado. No sábado a gente tinha uma coisa dos teens pra fazer, de preparar um material pra domingo. E a gente acabou conversando naquele dia, falando um pouco sobre isso, né? E eu contei pra ele das minhas promessas, na intenção de assustá-lo, né? Pra ver se ele fugia. Porque eu fiz um voto com Deus em 2021 sobre não ser mais namoradinha. E o Senhor me pediu, né? Naquela época eu tava entrando muito no relacionamento com Deus, tava me aprofundando em conhecer Deus. E o Senhor me pediu pra ter um relacionamento mais sério com ele, não ficar flertando com ele e com o mundo, né? Flertando com ele, mas cometendo os mesmos pecados, de realmente ser noiva de Cristo. E noiva de Cristo, ela tem compromisso. E eu aceitei aquilo com o Senhor, né? Eu fiz aquele voto. E ele me disse, não, então agora tu vai comprar um anel. Nunca me esqueci. Eu fui lá comprar, não o anel que eu dei pra ele, um outro anel, que era o meu anel de noivado com o Senhor. E Deus me disse assim, só vai tirar esse anel quando o teu noivo colocar. Naquele dia eu entendi que eu nunca mais ia namorar. Quando eu conhecesse alguém, eu ia noivar e casar. E daí quando eu resolvi no sábado, né, contar essas coisas pra ele, achando que ele ia correr, dizendo, eu não posso namorar, né, eu vou noivar direto, eu tenho um voto, mostrei um anel. Todo mundo me via com o anel, mas não sabia o que aquele anel significava. E tinha esse significado. Outra coisa que eu também tinha contado pra ele, que Deus tinha falado comigo através de sonho, que eu ia me casar até novembro de 2023. E eu não... Achei também que ele ia fugir, mas nada, ele continuava ali. E depois, ainda outro que eu tinha com o Senhor, outra promessa que o Senhor tinha me feito, era que em 2022, em janeiro, o Senhor me fez essa promessa, quando ele me pediu uma oferta alta pra consagrar o meu casamento.
naquele ano. Então o Senhor, ele tinha me falado que naquele ano eu iria conhecer a pessoa e iria noivar e iria começar a preparar minha casa, né? Pro casamento ia ser em 2023. E eu contei tudo isso pra ele, porque eu imaginei, ele tá sonhando, né? Pensando assim que nós vamos namorar anos e essas coisas. Eu disse, olha, não dá, não tem tempo, né, pra pensar. Eu tô com tudo preparado, o Senhor já me preparou e eu sei o que vai acontecer. Eu imaginei que ele ia fugir, mas cá estamos nós. Ordem é ordem. Mesmo assim, eu não aceitei naquele dia, né? Eu só falei essas coisas, mas o Senhor já tinha me falado. E eu voltei pra casa na intenção de orar mais e perguntar, tipo, poxa, Deus, eu já fiz de tudo, o que é que o Senhor quer de mim, né? E... O que tá fazendo isso comigo? Mais ou menos isso. E daí, eu me lembro que eu orei aquele dia e o Senhor me falou. Eu ouvi poucas vezes a voz de Deus audível. Mas quando eu falo o Senhor me falou, eu quero que vocês entendam que pra mim, comigo, acontece. A voz do Senhor, ele é um pensamento forte, entendeu? Não é uma voz tipo um rádio, telefone ligou. Não, ele é um pensamento forte, onde tua cabeça tá num turbilhão de coisas, com milhares de pensamentos que a gente tem o dia todo, né? E naquele momento, quando o Senhor, ele fala, a voz dele cala as outras vozes. Então, tudo se acaba. Então, como se estivesse num cenário em branco. E o Senhor fala, só aquele pensamento vem, né? Só aquilo vem. E naquele dia, Deus falou comigo sobre por que eu tava chorando e com medo de enfrentar uma coisa que era ele que tava fazendo. Entendeu? Se ele tava cumprindo todas as promessas que ele tinha me feito, qual era o medo? Que eu devia parar de temer e enfrentar. Porque o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? E eu me lembro que eu fui falar isso pro Zé e ele não queria que eu falasse pro celular, ele queria que eu fosse lá e falasse pessoalmente pra ele. E eu me lembro que quando eu cheguei, né, eu disse, então eu vou dar minha última cartada. Perguntei, né, se ele aceitava não se beijar até o casamento. Porque a palavra nos fala sobre primícias e as primícias devem ser entregues no altar. E daí eu pensei, não, se ele passar nisso aí realmente é de Deus. E ele não, ele aceitou. E até então, né, chegamos até aqui. Mas tu já pode, Zé. Pode dar um beijo. Bom, a gente tinha plano de contar tudo só em julho pra todo mundo, né? Em julho, que nem chegou julho ainda, não sei. Tudo foi muito acelerado, assim, eu me lembro que o pastor Ted, ele me chamou, porque ele tava notando algo diferente. A gente explicou pro pastor, né, que a gente não ia namorar, que a gente ia noivar direto e casar. E daí o pastor, ele no início ele não queria, ele ficou louco, mas ele acabou orando e Deus confirmou pra ele que era pra permitir. E ele então permitiu que o José comprasse um anel. E quando eu fui comprar o anel, eu levei o Luquinha junto. Oi, Luquinha! De novo. Luquinha tá junto nessa. E a gente foi comprar o anel, só que eu tinha que ir no final de semana já pedir ela em casamento. Porque esse era o plano, fazer no aniversário dela, o que Deus tinha me dito. E eu cheguei lá e eu ia ter que voltar na outra semana só pra buscar um anel, caso eu escolhesse, né? Não tinha pra entregar o número certinho, né? E o número dela era 17, eu nunca esqueço. E aí eu achei um anel bonito ali e tal. E aí a mulher falou, não, eu acho que esse a gente tem um. Pra te ver como é que é, né? Foi lá, pegou, e foi o que eu achei mais legal, né? Ela pegou e colocou assim no negócio, deu 17, o número certinho. Pelo amor de Deus, tem que ser esse aí. E aí foi esse o escolhido. Tá na mão dela aqui. Eu pedi ela no dia do aniversário dela. Ninguém sabia. Só a Anne. O Luquinhas foi comigo. A Anne sabia porque eu queria que ela gravasse. E só. Oi, Anne. Oi, Anne. E aí foi, desde esse momento a gente começou a planejar as coisas, a se preparar pra casar mesmo. Só que nós não sabíamos de onde é que ia sair, nós não, pra onde é que nós vamos morar, o que nós vamos ver, como é que nós vamos fazer. Nós não sabíamos. Mas através da oração, né, e do jejum, a gente foi entrando em comunhão com Deus e foi pedindo, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai realizar e vai fazer as coisas acontecerem. E a palavra do Senhor diz que Ele sacode as nações e fazem com que as nações venham e encham o templo de tesouro. Mas, Deus, a gente quer fazer a tua vontade, a gente tá obedecendo. Então, se for da tua vontade, o Senhor vai nos dar a condição e vai fazer tudo no tempo certo. Só que eu não imaginava que o tempo certo era bem mais rápido do que o plano. Então, as pessoas começaram a nos dar coisas, começaram a montar a nossa casa. A minha avó, ela entrou, oi vó, com a maior parte, né, ó, ajudando e dando apoio. Mas todo mundo ajudou bastante, não só com coisas materiais, né? Com dinheiro ou com mão de obra. Tudo foi assim, ó, no tempo e foi muito rápido e quando veio a gente tava com a casa pronta. Hoje a gente tá gravando pra vocês do nosso quarto, da nossa casa, que está pronta. E ela tá pronta um mês antes do casamento. Só tá dando o ajuste final. Só os detalhes, mas ela tá pronta. Tudo pela mão de Deus. O Senhor, Ele nos abençoou de tal forma que a gente tá aqui hoje vivendo esse casamento, que é um milagre. Não tem como dizer outra coisa a não ser um milagre, entendeu? Formas assim que Deus usou pra nos abençoar através de pessoas que a gente nunca esperava que fosse acontecer, entendeu? Mas o Senhor fez.
O Senhor, Ele é incrível e é por isso que estamos aqui. E... uma menção honrosa que eu esqueci. A Ju também, a Ju me ajudou a preparar a surpresa do dia do casamento. Oi, Ju. Oi, Ju. Muitas pessoas nos ajudaram em tudo e a gente é grato por todos vocês que estão aqui. Queremos dizer uma palavra. Se você tem uma promessa, tem um sonho, tem um plano, o Senhor, Ele vai realizar. Ele pode e Ele vai. O problema é que a gente acha às vezes que Ele não pode, que Ele não consegue, que Ele até faz na vida de outra pessoa, mas não faz na sua. Eu quero dizer que Ele faz na sua, porque Ele fez na minha e Ele vai fazer na sua. Ele vai transformar, porque Deus tem poder. Deus, Ele faz através de coisas que a gente nem imagina. Ele realiza, Ele cria algo do nada, do zero, que a gente olha e diz, não tem como. Deus diz, tem, porque eu vou fazer. E o Senhor, Ele é extraordinário. Vale a pena seguir a Deus, vale a pena ser obediente, vale a pena acreditar. E uma coisa muito importante, você nunca vai ter 100% de certeza. Nunca. Você sempre vai ter um pensamento, um quezinho de, mas e daí? E se não der certo? E o que eu vou fazer? Nunca vai ter 100%. Mas se você não enfrentar nos 80% de certeza que você vai ter, você nunca vai viver os milagres de Deus. Você nunca vai ver a experiência. Não fique preso no medo, na insegurança. Deixe o Senhor trabalhar através de você. Deixe Ele ser o Deus da sua vida. E Ele vai te levar para um lugar muito maior, muito melhor do que você sonhou, pensou ou imaginou. Se fosse pelo pensamento da gente, a gente não estaria com certeza aqui, estaria vivendo uma vida totalmente diferente e longe dos caminhos de Deus. Deus, Ele é perfeito e quando a gente escolhe obedecer a Ele nos colocou no melhor que Ele tinha para nós. O que eu tenho para dizer é que quando for orar, sempre pede para que seja feita a vontade de Deus. Pede o que tu quer, mas sempre se for da tua vontade. Se for o que o Senhor quer para mim, porque os planos dele são perfeitos, são melhores que os teus. Acredita. Se ele te pediu para largar uma coisa que tu gosta muito, é porque não faz diferença. É porque ele vai te dar algo melhor. É porque o plano dele é melhor do que isso que tu tem. Se tu tem um pensamento, qualquer coisa, se Deus falou, faz. Faz, não tem medo. Obediência. Essa é a palavra. Então, é isso. Que se você obedece, Deus cuida de tudo. Eu tô vendo isso. Deus tá cuidando de tudo. E nós sabemos que isso é só o começo daquilo que a gente ainda vai viver. Porque a obediência nos leva a ver as promessas de Deus. Esperamos que esse vídeo tenha sido edificante pra você e que a partir dele você consiga começar a experimentar a bondade de Deus. Porque o plano que Ele tem pra você é perfeito. E está preparado. É só você aceitar. É só você obedecer. E tudo se fará. Acredite em Deus e Ele vai te honrar. Amém? Que Jesus te abençoe muito. Você viva os planos dele pra você. Se você não curtiu esse vídeo, curte aqui, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Porque Deus pode estar querendo usar você como instrumento para levar uma resposta para alguém que está precisando. Que Jesus te abençoe. Tchau!